pneu furou uma vez, o para-brisa estourou, pastor Isaac, mas diante de 6.200 quilômetros, não foi ruim. Não estou entendendo, Paulo. Irmãos, você não sai da sua casa falando assim, eu vou bater o meu carro. Você não sai da sua casa falando assim, hoje eu vou bater em alguém, hoje eu vou bater o carro no poste, não. Ou você não pega o seu carro, ou se, irmãos, eu tivesse viajado, Alexandre, e de 10 em 10 quilômetros tivesse furado o pneu do carro, tivesse estourado o amortecedor, qual que seria o resultado final? Foi um desastre a viagem. Irmãos, da mesma forma é o pecado. O pecado tem que ser um acidente nas nossas vidas. O pecado não pode ser algo constante em nossas vidas. Santo é só Jesus, irmãos, mas nós temos que procurar a santidade em Deus. Nós temos que nos fortalecer na palavra do Senhor para viver uma vida de santidade e verdadeiramente ser livre. Pastor, o pecado não pode ser premeditado na nossa vida. Se você está assim, eu tenho algo de Deus para você. Essa noite é noite de mudanças nas nossas vidas. Irmãos, eu estou com uma palavra ardendo no meu coração que 2025 tem que ser diferente que 2024. Eu preciso ser melhor. Eu preciso, irmãos, andar mais em santidade. A igreja de Jesus precisa andar em santidade para desfrutar da liberdade de Jesus Cristo. Não podemos, irmãos, pecar contra aquele que é eterno. Não pode, Márcio. Deixa eu te fazer uma outra ilustração que eu vi isso, eu queria te chamar a atenção para isso. Irmãos, vamos supor que, vamos falar lá do presidente dos Estados Unidos, que é a autoridade máxima do mundo. Ele vem aqui na nossa igreja e ele esteja aqui. E aí, pastor Anderson, eu esteja aqui também. E aí o pastor Anderson, num tom de brincadeira, pega um tênis e joga em mim. E aqui esteja cheio de autoridade, cheio de policiais. O pastor Anderson vai jogar o tênis em mim, e o máximo que ele vai tomar é uma advertência. Eu vou falar, não faz isso não, rapaz, cuidado, vai machucar o menino. Agora, se o Biden ou o Trump estiver aqui, você pegar um tênis e jogar nele, imediatamente você será preso, imediatamente você será julgado, porque irão te encarar e irão falar que você é um terrorista. O que você está falando? Irmãos, nós servimos ao autor da vida, nós servimos ao treme-terra, nós servimos a um Deus santo, a um Deus puro. Nós servimos a um Deus que está acima de tudo, que está acima do Trump, que está acima de todas as coisas. E é normal pecar contra ele? É normal jogar o tênis nele? E aí, irmãos, olha o cuidado de ser livre. Olha o cuidado do pecado nas nossas vidas. Quando a palavra de Deus nos fala, irmãos, que a gente tem que se cuidar, quem estiver em pé, cuide-se para que não caia. Porque, irmãos, hoje nós temos tempo e o Espírito Santo que nos ajuda, temos um advogado no céu. Mas, irmãos, faz uma, faz duas, o pneu do carro fura duas, fura três, você bate o carro, sai de casa e fala, hoje eu vou bater o carro. Do que você está falando, Paulinho? Hoje eu vou trair minha esposa, hoje eu vou mentir, hoje eu vou enganar, a semana que vem eu vou fazer errado, eu peço perdão para Deus e está tudo certo. Tome cuidado com as suas atitudes, porque a liberdade ela só é válida se você andar em santidade, porque senão você corre o risco do pecado tomar conta da sua vida. E Paulinho, e como não pecar? Existe uma receita para isso? Como não pecar? Coloca aí o versículo 13 para mim, de Romanos 8. Como não pecar?
Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Paulinho, como não pecar? Através da pessoa imaculada e santa do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda. Precisamos da ajuda de Deus para não pecar. E aí, pastor, o Senhor me exortou, sabe por quê, Tião? A gente ora por tantas coisas, e a gente não pede para o Senhor nos ajudar a não pecar. A gente não pede força para o Espírito Santo de Deus, para a gente não errar. Irmãos, tem situações nas nossas vidas, existem alguns pecados de estimação, que é só o Espírito Santo de Deus, que é só a presença de Deus nas nossas vidas, irmãos, para que a gente não morra. E o que eu tenho que fazer, Paulinho? Você tem que orar, você tem que pedir para Ele te ajudar. Como assim? Coloca para mim aí, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 13. Irmãos, presta atenção na oração que Jesus ensinou. Olha o que Ele diz, pastor: e não nos deixeis cair em tentação. O que Jesus está ensinando? A gente pedir para o Senhor não nos deixar cair em tentação. Você tem orado por isso? Nós não oramos por isso. Precisamos pedir a força do Senhor para não mentirmos, para não pecarmos, para o Senhor não nos deixar cair em tentação, irmãos. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos ajuda a caminhar, é Ele que nos ajuda, irmãos, a fazer o que é certo. Por que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Como o pastor disse aqui domingo, quando você é cheio da presença de Deus, irmãos, quando nós estamos cheios da presença de Deus, as coisas deste mundo param de fazer sentido. Você já percebeu isso? Por que você não bebe? Não tem sentido. Por que você não se prostitui? Eu não tenho necessidade. Por que você não mente? Porque eu não preciso. Por que você não vai por lá e faz errado? Porque lá não é o caminho certo. Eu preciso ir por aqui. Eu estou vendo luz aqui. Lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Irmãos, precisamos. A igreja de Vila Maluf em 2025, o Paulinho, nós precisamos se fortalecer no Senhor e não nos deixe, pedir que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Irmãos, é isso. O pecado coloca em risco a sua liberdade. Primeiro você perde a liberdade, depois é a morte. Irmãos, e não tem jeito, é a palavra de Deus, não sou eu. Precisamos nos fortalecer no Senhor. E eu louvo a Deus que nessa noite existe um povo que abriu mão de estar em casa, que abriu mão do conforto, para buscar a presença dEle, para buscar a palavra dEle, para buscar o direcionamento dEle. E eu profetizo a força do Senhor sobre a tua vida, eu profetizo a graça de Deus sobre a tua casa, sobre o teu lar. Eu profetizo mais do Senhor sobre você. Irmãos, este processo de santificação, ele é contínuo, ele é diário. A graça, irmãos, ela nos alcançou, mas precisamos estar em constante luta para vivermos esta graça da liberdade. Coloca aí para mim, Romanos, versículos 5 e 8, eu vou ler aqui, está aberto aqui. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não sabe se submeter à lei de Deus, nem pode fazê-la. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus.
É isso, é a palavra. Eu pedi para o Senhor, irmãos, um direcionamento para 2025, o Senhor está me dando. Podia estarmos aqui, pastor, fazendo a campanha do carro, da casa, do ano extraordinário. Mas, irmãos, o extraordinário é o que Ele me prometeu, é o que Ele te prometeu. É uma vida eterna. É viver, irmãos, nas mansões celestiais. O que Ele me prometeu é que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Ele me prometeu é que Ele estaria comigo todos os dias da minha vida, irmãos. Foi isso que Ele me prometeu, foi isso que Ele te prometeu, que Ele tem algo preparado para você. Mas você precisa vencer o pecado para viver a liberdade de Deus. E aí, a justificação é no passado, a santificação com a graça é no presente. E o futuro? E o futuro? Graça, misericórdia no presente, é o que nós estamos vivendo junto com a santificação. E o futuro? O futuro, irmãos, é a fase de glória em que há de nos ser revelada. Coloca aí para mim o versículo 17 e 18, eu já estou terminando. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória em que nós há de ser revelada. Aleluia! Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Oh, Jesus! Oh, aleluias! O futuro. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu posso te dar um spoiler? Posso, pastor Isaac? Posso? Abra aí a tua Bíblia, Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Abre aí. Deixa eu falar um pouquinho para você dessa glória que há de ser revelada. Irmãos, é palavra, é Bíblia. João viu lá o futuro. A ciência tem trabalhado, irmãos, para viajar no tempo. João foi lá no futuro, e ele deu um spoiler para a gente do que será revelado. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 6, olha o que a palavra de Deus diz. Dissesse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que mais? Versículo 23. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Oh, aleluia! Para finalizar, versículo 10. Olha o que João viu, olha o que ele ouviu. Então me disse: não cele as palavras dessa profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Está próximo. Há de ser revelada agora que o Senhor tem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Continue o injusto a praticar a injustiça,
Continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que veio em breve. Minha tradução, a minha recompensa está comigo,